Os infográficos já fazem parte da matéria jornalística há muito tempo. É através dele que o leitor tem uma maior compreensão do que se trata a matéria jornalística. Para nos explicar sobre a importância do infográfico, o jornalista Fábio Salles e a Mariana Lapoli comentam um pouco sobre a importância da compreensão jornalística através do infográfico. Eu sou Fábio Salles, diretor de arte do Estadão. Antes do Estadão passei pelo Jornal o Globo e o Dia no Rio de Janeiro, pelo Correio Brasiliense em Brasília e pelo Diário de Notícias em Portugal. Para mim, a infografia não é meramente uma peça decorativa. Na verdade, a infografia é um gênero jornalístico e ela é nada mais do que uma coleção de linguagens utilizadas pelo jornalismo, como, por exemplo, texto, foto e desenho. E a infografia ela estabelece uma relação mais complexa e mais sofisticada com as nossas audiências. Por isso ela não deve ser banalizada, ela deve ser utilizada exatamente de acordo com a necessidade, quando você justamente tem essa necessidade de utilizar um discurso que é um pouco mais sofisticado e complexo. A infografia também é uma ferramenta para descobrir histórias, e histórias para serem bem contadas, logicamente, como por exemplo nos gráficos estatísticos, né? Quando se tem um grande volume de informações estatísticas, a infografia ela é muito bem-vinda para descobrir histórias através desses números. E é uma linguagem mais contemporânea, já que nos momentos atuais as nossas audiências, os nossos leitores estão cada vez mais expostos à guerra das imagens. Então ela é uma linguagem muito adequada para o momento atual. E, enfim, a infografia tem sido muito utilizada no Estadão nos últimos 12 anos que eu tenho estado aqui no Estadão. A gente tem desenvolvido um trabalho buscando mais ou menos esses 4 pontos de vista que eu comentei. Obrigado. Tchau, tchau. Olá, pessoal do jornalismo da Unipampa. Meu nome é Mariana Lapoli. Eu sou autora do livro Infografia na Era da Cultura Visual. Estou aqui para falar para vocês um pouco sobre esse recurso que está sendo tão utilizado atualmente. Bom, por que a infografia está sendo tão utilizada nos dias de hoje? A gente vive num mundo cada vez mais centralizado no olhar e a gente está sendo bombardeado por imagens por todos os lados a todo momento. Então, nas ruas, nos museus, instituições, livros, revistas, jornais, cinema, na TV, na web, a gente vê essas imagens pipocando aí em todos esses lugares. E a gente tem um público, até pelo acesso aí constante nas redes sociais, que está acostumado com esse apelo visual muito forte. E está querendo cada vez mais acessar a informação de uma forma rápida e precisa. Então, o infográfico ele tem justamente essas características tão demandadas, tão solicitadas para esse público de hoje, porque ele tem como característica ter um forte apelo visual, utilizando imagens que podem ser fotografias, ilustrações, animações ou vídeos, quando a gente fala aí de uma infografia para TV ou para web, e também utiliza o texto com essas imagens de uma forma indissociável, ou seja, então esse texto ele se funde mesmo com a imagem, ele passa a se tornar imagem também, uma vez que a gente tem toda uma preocupação com que tipografia vai ser utilizada, que combine mesmo com essa apresentação de informação. E esse texto ele tem que ser conciso, curto e bastante claro, ele tem essas características, tornando a informação mais sintetizada justamente para esse público que quer essa velocidade ao acessar uma informação, ao adquirir aí um conhecimento novo. O jornalismo ele foi aprendendo muito na prática a como utilizar a infografia. Então hoje entende-se que ela pode ser utilizada tanto como sendo complementar a um texto. Claro que essa informação não pode ser redundante, ela vai complementar mesmo, como eu falei, esse texto, trazendo novas informações e muitas vezes para informações que fica muito mais interessante entender visualmente. Eu vou dar um exemplo
muito clássico de infográfico, por exemplo, aconteceu um assalto. Eu consegui ver um mapa, entender por um assalto no banco, por exemplo. Entender por onde esse bandido entrou, em que sala que ele foi. Isso visualmente eu consigo entender muito melhor como que aconteceu tudo isso. Então, é um exemplo aí bem básico, mas e tem muitos, milhares de outras informações que é claro que é muito mais fácil a gente entender o que está sendo dito através de uma imagem. Mas a infografia também, ela tem plenas condições de ser utilizada sozinha. Somente o infográfico é a própria notícia. A revista Super Interessante da Editora Abril utiliza bastante esse recurso para suas reportagens. Então é um exemplo aí bem interessante de olhar esses infográficos que estão sendo produzidos por essa revista. E para se entender de infografia, o principal é isso, ter um olhar crítico sobre esse material que já está sendo produzido, sempre olhar as revistas, os jornais na web, acessar e entender como que essa informação, qual que foi a solução encontrada para passar essas informações desejadas pelos jornalistas. Bom, é isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Tem muita coisa sobre infografia, é um universo extremamente rico, até porque envolve aí o texto e a imagem, então tem muita coisa para ser estudada e compreendida. No meu livro aí que eu mostrei no começo, ele está disponível gratuitamente na web, então se alguém tiver interesse, se aprofundar mais nesse assunto, procura lá, Infografia na Era da Cultura Visual, e aí o livro traz uma série de outras informações para se criar uma infografia, para entender quais as possibilidades, quais as características desse recurso. Um abraço para todo mundo. Até mais.